Muito bem. Então, para começar, eu vou retomar a atividade que foi encaminhada na outra semana. Como já fazem 15 dias, eu sempre vou estar retomando para vocês relembrarem o conteúdo e corrigir, então, com vocês a atividade que vocês fizeram. E aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, daí a gente pode estar vendo sobre isso. E depois daí, eu vou dar continuidade ao conteúdo e vou encaminhar, então, a atividade para a próxima semana, certo? Bom, então, na outra semana, né, na semana lá do dia 22 ali de março, né, foi encaminhado, então, para vocês o seguinte material. Deixa eu compartilhar aqui para vocês relembrarem lá. Aqui. Tudo bem, tá aparecendo para vocês já? Sim? Sim. Ok. Sim. Então, esse é o material, esse é o plano de aula, né, que a gente envia, tanto no WhatsApp quanto lá no Google Class. E aí vocês tinham esse texto aqui que tratava sobre a questão da ética nas redes sociais, né? De como a gente deve ser, deve se comportar, deve agir aí em relação às redes sociais e à internet como um todo, né? Porque nós somos sujeitos de ação, e aí se a gente age na vida social, a gente também tem que saber agir aí na vida virtual, né? Nas redes sociais e na internet. E aí ele falava, então, sobre o que era ética, o que era moral, e como que essas coisas estão relacionadas. Essas duas palavras são usadas normalmente como sinônimos, né? Porque elas têm um significado muito próximo, apesar de serem coisas diferentes, né? E aí vocês tinham lá a leitura para fazer. Ele falava sobre algumas coisas que são contrárias à ética nas redes sociais. O que assegura os nossos direitos, então, na internet, né, que também é um lugar onde já tem leis, e essas leis, elas derivam sempre do comportamento, então, das pessoas. As leis, elas vêm da ética da sociedade, né? E se a gente acha certo certas coisas, vão ter as leis para isso. Se a gente acha errado outras coisas, também haverá leis, então, para punir esses comportamentos errados aí dos indivíduos, né? Tanto na vida real, como no mundo virtual também, né? Aqui tinha um item que falava sobre a questão da invisibilidade, então, nas redes sociais, e depois tinha uma questão sobre isso também, né? E o que eu posso fazer, então, para ser um sujeito ético também, então, no mundo virtual? Muito bem. A partir disso, vocês tinham que responder com as palavras de vocês. O que cada um havia entendido, então, sobre ética e moral, e aí a maioria colocou uma resposta correta, né, assim, colocou com as suas palavras o que entendeu a partir da aula e a partir da leitura do texto. Conseguiram estabelecer uma boa relação entre esses dois conceitos, né? E aí depois vocês tinham que citar ações éticas e antiéticas nas redes sociais. Então, agir de forma ética é agir com respeito, né, com dignidade, não ali se expor de maneira exagerada nas redes sociais, né, ter cuidado com isso para não violar a própria intimidade, né? E ações antiéticas é usar as redes sociais para prejudicar, então, as pessoas, né? Falar mal das pessoas, compartilhar conteúdo que possa ofender ou que possa denegrir a imagem de uma pessoa ou de um determinado grupo social, né? Então, ter todos esses cuidados. Aqui teve algumas pessoas que falaram, não só nas redes sociais, falaram também fora, né, na vida real, assim. Mas ali era para se concentrar e falar sobre as ações éticas e antiéticas aí nas redes sociais, né? O que o autor quer dizer com consciência moral? Então, todos nós temos uma consciência moral, e é ela que vai nos dizer que
esta ação é correta e que esta outra ação vai ser incorreta. E ela vai nos guiar, nos ajudar a tomar as decisões eticamente aceitáveis aí na vida social, né? Então, a consciência ética, a consciência moral, ela é o nosso guia, né? Ela nos ajuda aí a tomar decisões para que as nossas decisões sejam éticas, sejam corretas, né? E estejam de acordo com as leis também previstas para a nossa sociedade. É possível sermos completamente anônimos na internet e nas redes sociais? E aí tinha que justificar a sua resposta. Não, nós não somos anônimos nas redes sociais, nem na internet, tá? Algumas pessoas colocaram que sim, que é possível e tal. Não, não é possível, tá? Porque todo equipamento conectado à internet, seja ele o celular, seja ele o computador, ele tem um endereço de IP, que é o nosso registro, é a nossa identidade virtual, né? E aí, sempre que a gente se conecta à rede da internet, lá o www, que é a rede mundial de internet, né, a gente deixa a nossa marca lá, né? Não é uma coisa que a gente escolhe fazer ou não, isso é próprio aí dos provedores de internet, do computador, do celular, quando ele se conecta. Então, ele deixa essa marca. E aí, se você cometer um crime na internet, a polícia, pessoas especializadas vão poder rastrear vocês pelo número do IP que todos os equipamentos eletrônicos que se conectam à internet possuem, né? E aí isso não é uma coisa muito difícil aí de saber, né? E aí o pessoal especializado consegue identificar e rastrear isso. Alguém tinha levantado a mão, quer fazer um comentário? Pode abrir o microfone ou se não, digita lá no chat. Prof, que nem tu falou, a gente pode ser bem discreto. Quer dizer, a gente não pode porque tem o nosso endereço e coisa. Mas a gente pode ser um pouco, né? Tipo, Sim, evitar um pouco. Porque é só tu não colocar sempre onde tu tá. Essas coisas que facilitam, né? sim, mas aí isso não é ser anônimo, né? É ter cuidado aí, é ter cuidados em relação à internet e às redes sociais. Por exemplo, ontem eu fui num lugar, uma pessoa aqui que trabalha com vinhos e tudo mais, e aí depois o Google perguntou se eu queria marcar a minha localização lá, né? Eu optei por não marcar, ninguém precisa saber que eu fui lá, né? Mas o Google tem essas opções, né? Então ele vai estar sempre marcando ali aonde você vai, porque se o teu localizador estiver ativado, ele vai acompanhando e vai dizendo isso. Mas você não necessariamente precisa compartilhar nas redes sociais, por exemplo, a sua localização, aonde você foi, aonde você deixou de ir, o que você fez, o que você deixou de fazer, né? Então esses são alguns cuidados que a gente pode ter, evitar ficar fazendo muitas postagens ou né, colocando aonde vai, onde deixa de ir. Então, essas coisas são cuidados aí que a gente pode ter, né? Mas isso não significa que a gente será anônimo na internet, né? E a última questão que vocês tinham lá é quais são os meus direitos relacionados à internet e o que a lei diz sobre isso, né? Então, tinha um parágrafo ali no texto, penúltimo parágrafo ali, né? Que penúltimo ali também, o outro, que falava então sobre os direitos da internet. Então a gente já tem o marco legal da internet, e aí que algumas coisas que acontecem lá podem ser consideradas crimes, né? E aí as pessoas que fazem isso serão investigadas, né? Claro, e punidas, né? Então, os direitos, o direito à privacidade, assim como a gente tem direito à privacidade na vida real, também se tem direito à privacidade no mundo virtual. Então, ninguém pode invadir o nosso e-mail, nem as nossas contas de rede social, nem o nosso WhatsApp, né? Porque isso é considerado um crime, uma violação, então, da nossa privacidade, né? E, além disso, se caso isso acontecer, se, por exemplo, o WhatsApp for clonado lá, e você conseguir identificar, você pode punir essa pessoa que fez isso, né? Porque, geralmente, quando eles clonam o WhatsApp, eles fazem isso com o objetivo de cometer outros crimes, né? De pedir dinheiro para os contatos, de usar isso para fazer outras coisas lá. Muito bem. Então, revisando isso da semana passada, né? Bom,
agora essa semana, então, o que, que vocês têm lá? Então, eu já postei lá no Google Sala de Aula, lá na segunda-feira ainda o material. Imagino que já vi que alguns entraram, acessaram, inclusive já fizeram a devolutiva aí da atividade. Mas aí quem não acessou tá lá e depois eu vou mandar esse material aqui lá no grupo da turma também, de cada uma das turmas, né, para que vocês possam estar fazendo aí a atividade. Tá aparecendo para vocês? Sim? Ok. Sim. Então, esse é o material que vai para vocês, então, a aula hoje. E aí a gente começa aqui com uma retomada, então, dos conceitos de ética e moral. Então, o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Bem. Então, ética é uma palavra que tem origem, então, no grego e significa aí modo de ser, caráter, então, das pessoas. Moral, por sua vez, é uma palavra, então, que vem do latim e tem como significado, então, relativo aos costumes, ou costumes, certo? A ética é esse conjunto de conhecimentos, então, que são extraídos da investigação do comportamento humano. Ela tenta explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. E por isso que a ética é um campo, então, de investigação dentro da filosofia, porque ela observa o comportamento dos seres humanos em sociedade e busca aí explicar essas regras morais, né, de uma maneira racional, de uma maneira científica, de uma maneira teórica. E esse comportamento humano que ela busca investigar diz respeito às mais variadas áreas aí da nossa sociedade. Então, a ética, ela busca investigar não só o comportamento dos seres humanos na sociedade, assim, de modo geral, né? Mas também de modo específico para algumas coisas. Então, por exemplo, algumas questões que a ética hoje está se debruçando, né? Está buscando aí compreender e tentar explicar. Questões relacionadas à vida. Então, a gente já tem um campo dentro da ética chamado de bioética, e que aí ela busca, então, compreender e refletir sobre as ações dos seres humanos relacionadas às questões da vida. E aí, todas as questões da vida, como, por exemplo, quando que a vida humana inicia? Essa é uma questão ética, né? Ela inicia na concepção, ela inicia no desenvolvimento do sistema nervoso central, ela inicia ao nascimento. Quando que ela inicia? A biologia tem uma resposta para isso, né? Mas, socialmente, como que nós determinamos quando a vida inicia? Uma pergunta bem difícil. Por quê? Porque se a gente determinar que a vida humana inicia na concepção, por exemplo, que é quando o óvulo, então, é fecundado pelo espermatozoide, questões como o aborto são mais problemáticas. Se a gente determina que a vida inicia no desenvolvimento do sistema nervoso central, questões como o aborto se tornam menos difíceis de serem tratadas, porque esse desenvolvimento do sistema nervoso central ele se dá lá pela 12ª, 15ª semana de gestação. E aí vocês colocam em semanas, isso dá mais ou menos lá pelo 3º mês de gestação. Se a gente colocar essa questão de quando inicia a vida ao nascimento, por exemplo, então questões como o aborto serão tratadas de outra maneira daí, né? Bom, nasceu o sujeito lá. Quando nós... o que pode ser feito com esse sujeito, né? Com esse indivíduo? Questões relacionadas, por exemplo, ao uso de seres humanos para pesquisa científica, para testes de medicamentos, para testes de produtos, né? Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço pesquisa científica com seres humanos? Então, tem protocolos éticos
E aí todas as universidades, por exemplo, têm comitês de ética, né, que buscam determinar a forma mais adequada para a realização, então, de pesquisas com seres humanos. E aí agora, recentemente, saiu uma normativa, por exemplo, de como devem acontecer as pesquisas usando meios digitais também, que era uma coisa que ainda não se tinha antes, né? Então, quando vocês recebem, às vezes, um formulário lá, sou aluno da universidade e tal, quero fazer uma pesquisa com vocês sobre como está sendo o ensino remoto, né? Então, para o aluno lá da universidade poder fazer isso, ele tem que seguir uma cartilha, uma organização lá ética, né? E cumprir com alguns requisitos para que aquela pesquisa possa ser feita. Né? Seguindo adiante, a morte. A morte é um outro problema relacionado à bioética. Quando a pessoa morre, né? A gente pode pensar questões relacionadas à morte em si e o pós-morte. Né? O que a gente faz com a pessoa depois que ela morre? O que é eticamente aceitável fazer com ela? Né? Hoje, a gente tem duas opções viáveis e socialmente aceitáveis, né? Que é ou enterra ou crema. Mas aí a cremação também é uma questão que ainda não é completamente aceita na nossa sociedade e também ela não é assim tão barata, né? Não é acessível a todas as pessoas. Mas tem pessoas que não aceitam isso, né? Tem sociedades que não aceitam essa prática, que diz que tem que apenas enterrar. E aí isso leva a outras questões, que são as questões ambientais, né? O impacto ambiental que isso pode causar. E aí a gente entra num outro campo, por exemplo, da ética, que é a ética ambiental, né? Que é a nossa responsabilidade enquanto ser humano em relação ao ambiente onde a gente vive, né? Ao planeta Terra como um todo e a natureza, né? E aí muitas questões surgem a partir disso. O lixo, como é que a gente faz a questão do lixo, né? A nossa responsabilidade ambiental com as gerações futuras. O planeta Terra que a gente vai deixar para os nossos descendentes, né? Para as futuras gerações. E assim por diante. Outro campo também muito grande da ética, agora na atualidade, está relacionado ao mundo digital, né? Que é a internet e a inteligência artificial, que é um outro campo que vem crescendo muito, que a gente vai estudar algumas coisas. E aí, como é que fica essa questão, né? Como é que vai ser esse nosso futuro aí relacionados a coisas que possuem inteligência artificial, a robôs, a assistentes virtuais, como a Alexa e a Sara, né? Siri, Sara, não sei, que é da Apple. Como é que vai ser isso, né? As casas digitais, as casas conectadas, as casas funcionais lá. Como é que vai ser tudo isso? Isso é no futuro, mas o futuro já não é tão distante, né? Os carros elétricos, os carros autônomos, que dirigem sozinhos, né? Eles podem prevenir muitos acidentes, mas, por outro lado, como é que vai ficar, por exemplo, as questões dos motoristas de aplicativo, ou dos taxistas, ou dos motoristas de caminhão? O caminhão anda sozinho, se o carro anda sozinho, né? Ele não precisa mais de motorista. Como é que vai ser essas pessoas que vivem desse trabalho, né? E aí são outras questões éticas aí, né? E aí, quanto mais a gente pensa, mais a gente vê o campo de abrangência da ética hoje, né? Porque todas essas questões são só algumas que a ética busca, então, se debruçar, né? Porque todas elas refletem aí o nosso comportamento e a nossa sociedade, né? Dessa forma, a ética é um conjunto de valores que orientam, então, o nosso comportamento em relação aos outros na sociedade onde a gente vive, garantindo, assim, um certo bem-estar social. Né? Então, orientar o nosso comportamento para a gente viver nessa sociedade tecnológica, né, conectada, autônoma, né, que a gente vai ter ali assistentes virtuais, onde a gente vai ter carro que anda sozinho, vai ter robô empregado, enfim, vai ter
muitas coisas que a tecnologia tem nos mostrado ser possível, né? Mas daí, isso vai ser eticamente aceitável? Vai ser socialmente aceitável? Isso vai ser para todas as pessoas? Será que todo mundo vai poder ter um carro autônomo, né? E não precisar mais de dirigir? E aí pense, o meu carro anda sozinho, eu não preciso dirigir, eu não preciso nem aprender a dirigir. Então eu não preciso de carteira de motorista para dirigir, né? Porque meu carro anda sozinho e ele é super tecnológico e ele vai evitar acidentes que talvez eu, enquanto motorista, não conseguiria evitar, né? E aí isso vai gerando uma cadeia aí de várias outras coisas, né? A ética também é a forma como o homem deve se comportar em seu meio social. Explica as normas morais, pois leva o homem a agir não só por tradição. Eita, desculpa. Não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicção e inteligência, né? Então a ética ela é teórica, ela diz respeito ao conhecimento. Já a moral, por outro lado, também é um conjunto de regras que são aplicadas no nosso cotidiano e são usadas então por cada um de nós para regular o nosso comportamento então em sociedade. Estão vendo, então, por que ética e moral são usadas sempre juntas? Né? Porque as duas diz respeito, então, a essas regras, né, que são aplicadas a nós e a forma, então, como nós nos comportamos em sociedade. Essas regras morais, elas orientam, então, cada um de nós, regulando as nossas ações e o nosso julgamento sobre o que é certo e errado, sobre o que é bom ou mal, sobre o que é justo e injusto, e assim por diante. Então, elas norteiam o nosso modo de agir, de acordo, então, com os costumes da nossa sociedade. Elas são adquiridas através da cultura, da educação, da tradição, do cotidiano, então, de cada um de nós. Elas refletem as regras e os valores, então, de uma determinada sociedade. E, portanto, a moral, ela é prática, ela diz respeito ao nosso modo objetivo, então, de agir, a forma como nós tomamos as nossas decisões, então, em sociedade. Sendo a ética teórica, ela também é subjetiva. O que isso quer dizer? Ela não está escrita nas paredes por aí, né? Mas todos os lugares aonde a gente frequenta, a escola, a igreja, o nosso trabalho e assim por diante, possuem regras de convivência, né? E essas são regras éticas. Além disso, a pessoa tem discernimento, tem capacidade, então, de entender a distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. E age, então, de acordo com essas regras, né? Ela atinge, então, o modo de viver, de ser, fazendo com que o homem, através dessas reflexões, viva e haja de acordo com os princípios, então, que entendeu serem corretos. Por outro lado, a ética, então, a moral sendo ela prática, ela é objetiva, né? Ela vai se concretizar nas nossas ações do cotidiano. Então, a pessoa recebe informações sobre o que é bem e mal, certo e errado, e age de acordo com o que é tido, então, como correto, independente, às vezes, de concordar ou não. Né? E essas regras são ditadas, então, pela sociedade aonde a gente vive. A moral, então, orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por um determinado grupo social. E aí baseia-se, então, na obediência dessas normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos, né? Porque daí cada sociedade vai ter aí a sua moral e seus códigos de ética. Muito bem. Lá em cima tem uma orientação de que tudo que vocês acharem importante das leituras que vocês fazem desses materiais, vocês podem estar anotando no caderno de vocês, tá? E aqui tem um quadro que, se possível, depois, não precisa ser agora, né? Que vocês anotem aí de forma resumida, porque ele traz ali as principais questões
sobre o que é ética e o que é moral, certo? Então, as duas lidam com a ideia de certo e errado, né? A ética é o nosso modo social, então, de agir, enquanto que a moral é o modo pessoal. A ética são as normas e regras sociais e ela é coletiva, né? A moral, então, são as normas e regras pessoais e é guiada pela nossa consciência e ela é individual. E aí, a partir das várias morais, né, que cada um de nós tem, das várias consciências morais, é que vai surgir, então, a ética da sociedade. Então, a ética tem a ver com a ideia de bom. É o conjunto de valores que apontam qual é a vida boa na concepção do indivíduo ou de uma comunidade. E moral, então, tem a ver com a ideia de justo, que é o conjunto de regras que ficam condições igualitárias de convivência e respeito aí em sociedade. Muito bem. A ética, como eu já falei antes, ela vem do grego, né? E é esse conjunto de valores morais, costumes, princípios que norteiam, então, a nossa forma de agir em sociedade. Ela serve para que haja um bom equilíbrio, né, e um bom funcionamento social, porque não é possível pensar em sociedade sem que haja regras, formas de conduta aí para todas as pessoas, né? Imagine uma sociedade sem ética? Nenhuma, né? Não seria possível nem pensar em sociedade, porque cada um agiria de qualquer forma, de qualquer jeito, e nada seria possível de ser punido, porque a ética da sociedade é o que vai fundamentar depois as leis, então, da sociedade. E todos aqueles que não seguem as leis devem ser punidos por isso, né? Ela possibilita que ninguém seja prejudicado, né, nessa sociedade onde há ética. Então, ela está relacionada com um sentimento de justiça social. Então, tem coisas que são justas e, portanto, são as leis, né? E coisas que são injustas, que vão contra as leis, e quem descumpre com isso deve ser punido. Ela é sempre construída em uma sociedade com base nos seus valores históricos e culturais, e se relaciona aos valores e princípios morais de uma sociedade com seus grupos. E aí depois a gente vai ver mais sobre o que são os valores morais que a gente deve ter, então, para uma boa vida em sociedade, ou uma vida mais equilibrada aí em sociedade, né? Cada sociedade possui seus próprios códigos de ética. Ela não é igual para todo mundo, né? Por quê? Por exemplo, num país, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser aceitável. Já em outro, isso pode desrespeitar, então, a ética daquele país, né? Então, não sei se eu usei esse exemplo na outra aula, né? Mas vamos pensar, ocidentais e orientais. Nós, ocidentais, usamos animais para pesquisa científica, mas isso já está mudando, né? Alguns grupos já estão lutando para que isso não aconteça mais, né? Principalmente testes em animais para produtos de beleza. E as marcas de beleza já estão buscando outras tecnologias para não precisar utilizar animais nesses testes. Porém, lá para os orientais, eles não têm muito problema em relação a isso, né? E aí, coisas que eles acham socialmente, eticamente aceitáveis, talvez para nós não seja. Ou coisas que para nós é eticamente aceitável, para eles não seja, né? Porque, bem, tem uma cultura diferente, é uma sociedade diferente. Pensem na China, no Oriente Médio, né? No Japão, enfim, nesses países de cultura oriental, certo? Então, é necessário, dessa forma, educar a nossa vontade, recebendo uma educação racional, para que podemos escolher, então, de forma aceitada entre o justo e o injusto, certo e errado, e assim por diante. Sem essa educação, a vida social seria, então, impossível. Se nós não tivéssemos alguns valores que permitissem nossa vida em comum, o mundo seria um caos, né? Imagine cada um aí fazendo qualquer coisa e achando que aquilo é socialmente aceitável, né? Ela nasce quando nós nos passamos a nos perguntar quem somos, de onde viemos, né? E o que vale, então, os nossos costumes. Ela também nasce quando se busca compreender o caráter de cada pessoa, o senso moral e a consciência individual.
Senso moral, então, é a maneira como avaliamos a nossa situação em relação aos outros. Segundo, então, as ideias de justiça, injustiça, bom e mal, e assim por diante. Trata-se, então, dos sentimentos morais. Já a consciência moral não são apenas os sentimentos, mas se refere à avaliação de conduta que nos levam, então, a tomar decisões por nós mesmos, a agir em conformidade com elas e, principalmente, a nos responsabilizar, então, por elas perante as outras pessoas. Isso significa ser responsável, então, pelas consequências dos nossos atos. Então, agir eticamente em sociedade, né, é também ser responsável pelas consequências das nossas ações, pelos nossos atos, né? Assim, consciência e responsabilidade são condições indispensáveis para a vida ética ou moralmente incorreta. E aí, antiética é aquela pessoa que não segue a ética da sociedade, né? Que vai contra a ética da sociedade. Muito bem. Mas aí, quais são os valores, né? Ele falou aqui sobre os valores sociais. Mas quais são, o que são os valores? O texto ficou bem pequenininho, tá? Mas daí lá no Google Class eu coloquei ele em PDF. E aí lá vocês conseguem visualizar ele melhor, tá? Eu escolhi uma forma que acabou ficando muito pequena. Mas enfim. Então os valores, eles não surgem do nada, né? Eles vêm de um processo de construção, assim como a ética da sociedade, né? E conhecer, compreender e principalmente praticar os valores, né? São fundamentais aí para que haja uma boa vida em sociedade, né? E aí esse texto, ele inicia com a seguinte questão, e aí eu vou querer que vocês coloquem aí no chat a opinião de vocês, certo? Então ele diz o seguinte: um pai, vendo seu filho passar fome, rouba alimentos em um supermercado no bairro onde mora. E aí eu pergunto para vocês, ele agiu certo ou errado? O que vocês acham? Podem abrir o microfone para falar ou podem escrever ali. Errado. Certo para ele. Ai, eu não sei, prof. Ele fez certo para ele, pro filho dele, mas ele tá errando perante a sociedade, né? Uhum. Tem mais Eu alguém? acho que pelo menos, tipo, se ele tentasse pedir, né, um pouquinho, talvez a pessoa que tivesse vendendo, se ela teria o coração bom, ela ajudaria, né? Então não necessariamente precisaria roubar. Uhum. Algo assim. Teve alguns que colocaram aqui já ambas as formas, certo e errado. Agiu errado, mas queria o bem. Errado, certo para ele. Enfim, tudo bem. Não tem uma resposta correta para essa questão. Por quê? Porque ele agiu errado, né? Porque ele foi contra a ética da sociedade. Na nossa sociedade, a gente convencionou socialmente que roubar é errado, né? E quem rouba deve ser punido por isso. Porém, ao mesmo tempo, ele agiu certo, né? Por quê? Porque vendo a situação do filho dele lá passando fome, a única alternativa que ele encontrou, infelizmente, foi roubar, né? Mas aí, essa questão também, ela pode ser levada a outros níveis. A gente pode se perguntar por que ele roubou? Por que ele não pediu, né? Se ele tivesse pedido, será que ele ganharia? Se ele está passando fome na casa dele lá, né? Por que ele está passando fome? Ah, ele está desempregado. Mas por que ele está desempregado? Né? O que está acontecendo com essa pessoa? E aí isso nos leva a outras questões muito maiores, né? Que são questões aí relacionadas à sociologia e ao contexto social. Também, né? Para tentar entender por que ele agiu, então, dessa forma. Mas, de forma resumida e tratando dentro da ética, né? Ele foi antiético. Ele praticou um ato que está em desacordo com a ética da nossa sociedade, né?
E essa questão e esse problema nos mostra o quanto é complexo a gente viver em sociedade, né? O quanto que é difícil pensar a nossa vida e as nossas ações em sociedade. Ele vai ser punido por isso? A gente não sabe. Ele descumpriu a regra da sociedade. Teoricamente, deveria ser punido por isso. Mas daí, como alguém colocou ali, ele fez para um bem maior, né? Porque estava vendo lá a família dele passar fome. Então, ele tentou resolver um problema. Então, ele deveria ser punido? Deveria ser preso? Ainda mais no nosso país aí, que a gente às vezes tem crimes muito maiores que esse, e às vezes as pessoas não são punidas, né? Crimes muito mais graves, que afetam muito mais a nossa sociedade aí. Então, como mensurar isso, né? Enfim, buscar uma sociedade mais justa, aonde esse tipo de situação não precise acontecer, é um grande esforço para nós, enquanto cidadãos, e também para os governantes, né, que têm buscado construir isso, mas nem sempre isso é possível, né? Dessa forma, os governos, alguém abriu o microfone? As instituições sociais, os cidadãos de modo geral, têm buscado lutar, então, pela equidade. Sabem o que é equidade? Já ouviram essa palavra? Não. Equidade. Não? Muito bem. Eu vou explicar aqui, e aí eu vou ver se eu consigo mostrar uma imagem para vocês para explicar o que é equidade. Então, a equidade é uma forma de praticar a justiça social, ou seja, o respeito e a igualdade de direitos, então, de cada um, independente do que está escrito nos códigos jurídicos. Mas deve estar ainda perguntando, mas não explicou nada, né? Muito bem. Estão vendo essa imagem, ou essas imagens aqui? Sim? Então, prestem atenção a essa imagem aqui onde está o meu cursor. Então, aqui nós temos duas situações. Uma de igualdade, né, que representa a igualdade, e uma que representa a equidade. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Então, cada um dos três aqui ganhou uma caixinha para enxergar, então, por detrás do muro. Porém, esse aqui tá vendo super bem, né? Não tá tendo dificuldade nenhuma de ver o jogo lá. Esse aqui também ficou bem amparado, né? Consegue enxergar bem, se apoia ali, tá tudo certo. Porém, esse aqui não resolveu o problema dele. Ele ganhou uma oportunidade assim como os outros, mas ele ainda continua sem enxergar aí por detrás do muro. Com a equidade, a gente adapta as oportunidades para as pessoas de acordo com a sua necessidade e deixando essas oportunidades mais justas. Então, esse aqui não precisava de nada para enxergar por detrás do muro, né? Ele tem altura suficiente, tá, com ele está tudo certo. Esse aqui precisava de um pouquinho de ajuda e teve essa ajuda e conseguiu enxergar o jogo, né? Já esse aqui precisava de uma ajuda a mais. E aí, quando a gente deu essa ajuda a mais a ele, aí sim ele conseguiu enxergar por detrás do muro. E quando todo mundo está enxergando por detrás do muro, agora sim nós temos igualdade, né? Mas essa igualdade só foi possível porque a gente deu uma oportunidade diferente, então, para esse, de acordo com a necessidade dele, né? Então, equidade é dar oportunidades mais justas, né, para que as pessoas possam alcançar aí a igualdade, possam alcançar os mesmos objetivos que as outras pessoas. Mas para elas, para algumas pessoas, o empurrão precisa ser um pouquinho maior do que talvez seja para as outras pessoas, né? E para algumas também, às vezes, dependendo da sua condição, né, não precisam de ajuda nenhuma. Elas conseguem atingir aí os seus objetivos, né?
Então, no século XXI, a sociedade e a política, né, querem que todos possam praticar, então, a equidade como expressão de um sentimento daquilo que se considera, então, justo. E isso se manifesta, então, no senso de justiça, imparcialidade, respeito, então, à igualdade de direitos de todas as pessoas. Então, lutar pela equidade, né, de forma que a gente consiga adaptar as oportunidades para que todos consigam chegar lá, né, isso é o objetivo, então, da nossa sociedade. Porque só com equidade que a gente vai efetivamente chegar, então, na igualdade. Por isso que na filosofia, então, a ética é um ramo de estudo que cuida, então, justamente de investigar os princípios que motivam, orientam, disciplinam o comportamento humano, então, em sociedade. Ela reflete principalmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições, então, de todas as sociedades. E aí, entre as diferentes ambientes humanos, né, a escola tem sido o principal lugar que o Estado e a família escolheram para o ensino e aprendizagem, então, dos valores, de modo que os estudantes possam cumprir, então, a sua finalidade, que é se preparar para o exercício da cidadania, né, e se qualificar para o mundo do trabalho. Então, saber o que é ética, ter ética, não é importante só para a filosofia, ela é importante para cada um de vocês, para que vocês saibam como agir em sociedade, né? E aí, nos mais variados ambientes que vocês vão frequentar a partir do momento que vocês não estiverem mais na escola, como o trabalho, como a igreja, como, enfim, todas as outras ambiências das quais nós vamos fazer parte a partir do momento, já fizemos, né? Ou vamos fazer parte a partir do momento que não estivermos mais na escola. Sem a prática de valores, não é possível nem pensar em cidadania, né? E assim, cabe às instituições de ensino ensinar e reforçar os valores para que haja, então, esse bom desenvolvimento dos educandos para que eles possam viver, então, em sociedade, né? E aí, por isso que a ética, a solidariedade, a justiça são temas transversais e que perpassam aí todas as disciplinas do currículo escolar. Bom, agora vocês podem se perguntar, mas, afinal de contas, quais são os valores da nossa sociedade? Né? O que nós devemos seguir aí, ter enquanto pessoa e seguir aí, para que haja uma boa vida em sociedade? Né, para que a gente possa viver bem neste mundo. Bom, e aí, aqui, nós temos, então, 10 valores para a vida em sociedade, né, 10 questões aí, 10 princípios, né, que todos nós deveríamos ter para viver bem em sociedade. Isso aqui depois, se vocês quiserem anotar no caderno, os que estão em negrito aqui, né, é importante aí para vocês sempre lembrarem. Bom, o primeiro valor aí, para que a gente possa viver bem em sociedade, é a autonomia. O que é isso? Então, a autonomia é a capacidade de cada indivíduo, cada um de nós, de tomar decisões livremente, de maneira independente, podendo ser decisões morais ou intelectuais, né? É a nossa capacidade, então, que é apresentada pela nossa vontade de nos autodeterminar. Então, ser autônomo é ter a capacidade de tomar decisões por conta própria, né? Sem ser influenciado de maneira externa ou estranha, né? Então, é a capacidade de cada um de dizer aquilo que é certo ou errado para si mesmo e agir, então, de acordo com isso. Outro valor, então, muito importante para a nossa sociedade, e que eu acho que às vezes tem faltado em alguns ambientes, é a capacidade de convivência. Esse valor, então, se desenvolve a partir do momento que nós passamos a fazer parte, então, de uma sociedade, né, de uma comunidade, sendo ela na nossa família, na igreja, na escola, enfim, em todos os lugares
aonde haja concentração de pessoas. E é o modo de garantir, então, a coexistência interpessoal harmoniosa. Então, saber conviver com as outras pessoas, nos mais variados ambientes, né, é um dos valores que precisamos cultivar, então, na nossa vida. Ainda mais em momentos que nem esse, né, onde a gente precisa conviver com tantas diferenças, né, onde a gente tem uma diversidade cultural muito grande, que vem se ampliando, né, e que nem sempre a gente vai conseguir reconhecer todas elas e entender todas elas, né, mas a gente precisa saber conviver. E aí eu pergunto, vocês sabem conviver com as diferenças? Estão conseguindo lidar com esse mundo tão diverso? Só para vocês pensarem aí. Outra questão é o diálogo, que é a capacidade aí de conversar, então, com as pessoas e chegar, então, a um determinado acordo, a um consenso, uma ideia comum aí entre você e um outro indivíduo ou um grupo de outros indivíduos. As pessoas estão sabendo dialogar? Será que elas estão conseguindo sentar e conversar? Ou será que hoje a gente está vendo muito mais pessoas tomando outros caminhos que não o do diálogo na nossa sociedade? As pessoas estão conseguindo conversar entre si? Bom, outro valor é a dignidade da pessoa humana. Então, todos nós temos dignidade, né? Isso quer dizer que nós somos fim em si mesmo e que nós temos valores e não preço, né? Então, tratar o outro, né, como fim em si mesmo. A gente nunca pode usar as pessoas para atingir os nossos objetivos, né? Passar por cima das pessoas, né? É porque toda pessoa tem dignidade. Igualdade de direitos, né? Então, um outro valor muito importante para a nossa sociedade, né? Que assegura, então, a ideia de que todas as pessoas estão submetidas à lei e todas elas têm os mesmos direitos e deveres. Então, não é porque é uma coisa ou é outra que tem mais direitos e menos deveres. Todos são iguais diante da lei, né? E todos devem ter os mesmos deveres a cumprir, então, em sociedade. Outro valor muito importante é o valor da justiça. Ele é o mais forte, pois se manifesta quando a pessoa é capaz de perceber ou avaliar aquilo que é direito, aquilo que é justo. E é o princípio moral, em nome do qual, então, o direito, a lei, deve ser sempre, então, respeitada. Participação social. Então, esse valor se desenvolve também à medida que nós vamos vivendo em sociedade, né? E passamos a compartilhar aí com os demais membros da comunidade os conflitos, as aflições, as aspirações, enfim, né? Aqueles desejos em comuns que a gente vai, então, compartilhando com as pessoas e encontrando pessoas que pensam parecido com a gente, né? E a partir, então, da participação social é que se desenvolve aí os movimentos sociais, que é outra coisa que vocês estão vendo lá na sociologia, né? Então, são reuniões de pessoas, grupos de pessoas que pensam parecido, que têm os mesmos objetivos e que lutam, então, pelos mesmos direitos, né? E aí os movimentos sociais são relacionados às mulheres, os negros, os LGBTs e assim por diante, né? Os indígenas, a agricultura familiar, enfim, são muitos os movimentos sociais que temos na nossa sociedade, né? No nosso país, e todos eles, então, eles surgem porque todas as pessoas que fazem parte têm os mesmos desejos, né, as mesmas aspirações, e buscam lutar aí pelos mesmos direitos. Bom, além disso, outra coisa muito importante, um valor, assim, muito importante para a nossa sociedade, é o respeito mútuo, né? Então, se eu trato vocês com respeito, logo vocês vão fazer o mesmo comigo. Agora, se eu chegar sendo ofensiva, agressiva e tudo mais, a resposta será no mesmo nível, né? Então, tratar sempre as pessoas com respeito. Nem sempre a gente também vai ser respeitado. Agora, mas nem por isso a gente não deve tratar sempre os outros com respeito, né? Solidariedade.
Então, isso também é um valor muito importante, né? Ele se manifesta no compromisso, então, que nós temos com os outros, principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, né? E sempre que a gente puder ajudar, é muito melhor do que em algum momento precisar ser ajudado, né? Então, ser solidário, estender a mão a quem precisa. Nem que seja para dar o ombro para o amigo chorar, né? Mas também é uma coisa muito importante, ser solidário, ajudar os outros sempre que a gente puder, né? E que as pessoas precisarem. E o último, então, é o valor da tolerância, né? Que se manifesta, então, na tendência de admitir nos outros maneiras de pensar, sentir que sejam diferentes ou mesmo completamente opostas, então, às nossas, né? Então, esse é o valor da tolerância. E aí, as pessoas estão sendo tolerantes na nossa sociedade? Estão aceitando esses modos diversos aí de pensar, de agir das outras pessoas? Eu consigo ser tolerante? Eu consigo aceitar as diferenças da nossa sociedade? Muito bem. Sabendo, então, dos valores, né, da ética, das regras da sociedade, das leis, dos valores, dos princípios, né, que cada um de nós deve ter e para viver bem em sociedade, aqui vocês têm, então, uma atividade para a próxima semana, certo? Então, tem algumas questões, essas 8 primeiras aqui são deste texto aqui, ok? Então, vocês vão aí utilizá-lo para responder. E aí, pergunta aí, né? Qual que é a palavra que pode ser usada como sinônimo de ética, né? Que a gente pode trocar ali, que tem sentidos próximos. O que é a ética? Para que ela serve? Como ela é construída? Por que é importante uma educação para isso, né? Quando ela nasce? E o que é consciência e consciência moral, senso moral e consciência moral, ok? E o que é antiética também. Aqui vocês têm algumas afirmações, tá? E aí vocês vão dizer sim ou não para elas, de acordo com o que vocês entenderam até agora. E vão criar aqui uma pequena história, ok? Não precisa usar todos os personagens, pode usar só alguns. Vocês podem dar nomes para esses personagens ou podem dar números para eles, tá? Quem fizer no caderno a atividade, se quiser desenhar, eles também podem estar desenhando, mas daí não precisa, tá? E aí vocês vão criar uma conversa entre eles, discutindo se um determinado fato é ou não é ético. E aí um deles pode trazer a situação, né? E os outros vão cada um colocar os seus argumentos aí, para defender ou não a situação, né? Por exemplo, uma coisa que faz parte da nossa sociedade agora está muito em alta, que é a questão do uso da máscara, né? Então, um pode discutir, você viu tal pessoa lá que estava sem máscara? Ela queria entrar no supermercado e não deixaram, porque não pode entrar no supermercado sem máscara, né? Agora é a regra, é a atual regra da sociedade. Em ambientes públicos, a gente precisa usar uma máscara. E aí o outro pode comentar, mas eu acredito que ela estava certa. Ou o outro pode dizer que ela estava errada, né? E aí cada um deles vai colocar os seus argumentos para justificar o seu ponto de vista sobre essa questão do uso da máscara, por exemplo. Mas aí pode ser outras questões também, como furar a fila, né? Como, enfim, né? Cada um de vocês vai pensar uma situação e aí vai criar essa conversa. Pensando nesses valores que eu falei sobre cada um, eles têm sido vivenciados na nossa sociedade, na escola, na família, com os amigos? Será que as pessoas têm esses valores, têm esses princípios, elas usam isso para viver em sociedade? Ou será que elas são intolerantes, elas não sabem conversar, elas não sabem conviver, elas são dependentes dos outros, elas não conseguem tomar decisões por conta própria? Como é que está isso na nossa sociedade? Por que a gente precisa ter princípios éticos para viver?
Por que a gente precisa seguir esses princípios ou outros, né, que a nossa sociedade nos coloca? Como é que eu posso fazer para que esses princípios sejam transmitidos àquelas pessoas que estão próximas a mim? Como é que eu posso fazer com que toda a minha família consiga conviver, saiba dialogar, né, seja tolerante com as diferenças, seja justo, enfim, né? E, por último ali, quais são os meus valores éticos? Então, a partir disso que a gente já conversou e já falou, né? Quais são os meus valores, né? Dignidade humana é um valor que todos nós temos, mas eu sei dialogar, eu sei respeitar as diferenças, eu sou tolerante, né? E outros ali que vocês identificarem também como valores, então, para a sociedade. Honestidade, né? Enfim, e aí vocês vão listar eles ali, ok? Então, esse é o conteúdo para essa semana. Na próxima semana, a gente vai